Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de vídeo, então não sei qual a qualidade que vai ficar. Vamos lá, tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível. A intenção desse vídeo é que vocês aprendam a olhar lá na frente quando você vai fazer um projeto, né? Você desenvolveu o seu projeto inteiro e agora você vai pedir para manufaturar. Sempre que você desenvolve o seu projeto, a intenção é sempre que você o faça pensando na manufatura. Não simplesmente você crie peças, mas você crie peças de uma forma engenhosa, de uma forma que quando alguém for fabricar ela, ele tenha facilidades, né? O caso que a gente vai pegar aqui é o caso da manga de eixo do RM01, que foi eu que desenvolvi aí, com o suporte do Zé e do Sofia, com algumas coisas. Vamos lá então, né? Qual que é a ideia aqui, né? A gente criar então um desenho 2D que a gente chama de plotar. Então a gente vai plotar um desenho, né? Vou criar aqui no New, a gente vai criar aqui no ANSI, que é em milímetros, vai aparecer aqui uma folha que eu não sei ainda a dimensão dela, para a gente colocar o nosso desenho. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual é a dimensão que a gente quer da folha. Então a gente vem em Sheet, botão direito, Edit Sheet, já vamos escolher aqui. Eu gosto de trabalhar com A3, porque eu ainda não consegui criar aqui um cabeçalho padrão da escuderia. É uma coisa que eu vou fazer ainda, para a gente sempre colocar, ter o padrãozinho aqui dentro, né, que é esse carinha aqui, o Default Border. Eu quero colocar ele... Ah, não, perdão, é o ANSI Larger. Enfim, quero colocar ele padrão escuderia, então ele fica um pouquinho menor. Se eu for colocar o edit da A4, ele fica muito grande, com uma folha muito pequena, a gente não tem espaço. Então eu faço ele em folha 3, na hora que você for imprimir, é simples, colocar para imprimir em A4 mesmo, ele vai ficar grandão. Beleza? Vamos lá então. Ó. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui então a minha manga de eixo, então vem aqui em base, eu vou escolher aqui aonde que está esse meu desenho, obviamente de acordo com a versão que você tem do Inventor. Eu ainda tenho a versão 2020, ainda não atualizei para 2021, preciso fazer isso para abrir o desenho de vocês. Vou fazer então aqui, ó, manga dianteira direita de alumínio 1, Open. Isso aqui é uma parte que ele abre de simulações e tal, então a gente pode pular tudo, beleza? Ele vai aparecer dessa forma pra gente, tá? Quando você vai fazer esse desenho 2D, essa plotagem, o bacana é você ver o máximo de detalhes. Você tem que passar para a pessoa que vai fabricar essa peça aqui, no caso, um torneiro, que ele vai tornear, ele vai fresar, o máximo de detalhe possível. Então, aqui você ainda consegue determinar qual é a vista que você quer. Eu vou colocar ela em primeiro diedro. Primeiro diedro é uma forma que você tem de demonstração de desenho, para quem já fez desenho técnico aí sabe do que eu estou falando. É uma vista que você tem de desenho com vista frontal, que você quer, vista superior embaixo, vista lateral esquerda na direita. Só que eu quero colocar com o maior nível de detalhe. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ela vai virar, eu ainda não quero essa parte. Ela apareceu aqui, ó. Eu já sabia que ela tinha um rebaixo aqui de uma orelha que a gente tinha. Então, essa aqui é a minha vista principal. Com ela, eu vou criar a minha vista superior, que depois eu vou jogar lá embaixo, vocês vão entender por que eu fiz assim. E a vista lateral esquerda. Beleza? Vamos lá, então. Criei. O que eu consigo fazer com esse desenho? Esse aqui eu consigo mexer para a esquerda, para a direita, esse aqui para cima, para baixo, que é o que eu vou fazer, eu vou jogar ele para baixo. E esse cara aqui é o principal, então ele mexe todo mundo. Beleza? Vou deixar o espaço que eu quero. Então aqui a gente vai ter o começo do nosso desenho. Uma coisa que eu gosto de fazer, isso é particular meu, e com algumas coisas que eu já passei na vida, muita gente me ensinou a fazer isso porque realmente ajuda. Quando a peça é muito grande, tem muito detalhe, é sempre bom você colocar uma pecinha 3D, porque o cara não sabe como que é essa peça. Ah, Bassini, como que a gente faz isso? Vem aqui, ó, Projected, clica na peça e você arrasta ela para o lado e você vai ter a peça que você quiser. Eu gostei particularmente dessa aqui, ó.
Então, ela vai continuar porque eu posso criar outras. Botão direito, Create. Ela apareceu aqui em cima. Eu vou colocar ela aqui no cantinho. Nossa, olha o tamanho que ela tá, vai atrapalhar pra caramba. Vamos diminuir a escala dela. Vem aqui nessa linha aqui, 2 cliques com o botão esquerdo, para quem é destro, tá, gente? Vamos diminuir um pouquinho a escala dele. A pecinha vai ficar aqui no cantinho. E eu quero ela cheia, né? Ela tá só com um contorno aqui, ó, no Style. Então eu vou colocar ela no Shaded, que ela é inteira. Olha a diferença que ela já fica. Então você já está começando a criar aqui o seu desenho de cotação. Quando você mandar esse desenho pro cara, o cara já vai ver aqui que vai ter um furo aqui, um furo aqui. Puta, mas como que é essa peça? Quanto que é esse rebaixo aqui? Ele já vai ver aqui, ó, nessa pecinha 3D que a gente colocou para ele. Ele já consegue ver bem melhor aqui o canal do nosso anel elástico. Ele já consegue ver que aqui também vai ter um canalzinho aqui que a gente fez aqui para aliviar a tensão. Ele vai ver que aqui também tem um rebaixozinho. Lá embaixo é tudo com acabamento, entendeu? Então isso aqui ajuda muito na hora que o cara vai fazer. Beleza? Então agora vamos começar as cotações, gente. Essa aqui é a parte mais importante, que é o que eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Quando você vai fazer uma cotação, você tem que tomar muito cuidado para, primeiro, não deixar o seu desenho poluído com muita cota. Isso é horrível. O cara começa a se perder com muita cota. O segundo, que é a consequência, quanto mais cota você coloca, mais redundante fica. Exemplo, você vai cotar, eu quero colocar o tamanho da peça. Então eu vou vir aqui, tá, cotei, pô, legal, bacana. Vou skip all. Cotei, legal, vamos cotar de novo. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Cara, é a mesma cota, mano. É a mesma cota. Então uma cota já serve pro cara que vai trabalhar com isso aqui. Ele olha um desenho desse aqui todo dia, ele vai identificar. As cotas principais, quando você vai mandar um desenho de cotação, são as maiores cotas. São as cotas que têm maior tamanho num desenho, porque aí o cara vai ter uma noção da máquina se cabe ou não. Então, por exemplo, esse aqui é o comprimento maior que tem, 257. A dimensão dela é essa aqui, que é a maior, 152. Então, com essa aqui, o cara já tem uma noção que mais ou menos um retângulo de 260 por 150 vai ficar dentro da máquina dele. Se ele tiver uma fresa cuja a morsa dele seja pequena, que ela não tem essa abertura de 257 ou 152, ele já vai falar, puta, não consigo cotar. É a primeira coisa que um técnico ou um torneiro vai olhar. Quais são as cotas máximas? São as cotas mais importantes, essas aqui. O resto a gente vai colocando aos poucos, beleza? Então, só vou apagar, isso aqui foi só um toque que eu dei para vocês, eu não consigo apagar essa cota. Ah, não consigo. Consegui. Uma hora ou outra vai. Coisas bacanas, coisas que eu gosto de fazer no meu desenho. Sempre que a gente vai cotar, aqui mesmo, furos, tem um carinha aqui bem legal que chama Center Mark. Ele já vai marcar o centro para você e você nunca vai perder ele no zoom. Então você vai colocar um furo aqui, ele já aparece a cruzinha. Furo aqui porque é o centro do furo. Entendeu? No furo maior, para ele aparecer para todo mundo. Que outro furo aparece pra gente? Esse aqui também aparece. E é só. Galera, quem não conhece desenho técnico, linha pontilhada a gente nunca cota, porque ela não está aparecendo pra gente nessa vista. Então aqui, ó. Aqui é a linha contínua. Ó. Por quê? É esse furo aqui. É essa vista que a gente está tendo. Da direita para a esquerda. Então você está vendo esse furo, que é esse carinha. Aqui, lembra que eu peguei a vista de cima para baixo? Esse furo que ele está indicando é esse aqui, ó. Você não está vendo. Se eu tivesse, por exemplo, uma vista assim, olha o furo aqui, ó. Tá vendo o furo? Aí eu colocaria essa marcação de furo. Não é o caso, então tomem cuidado para não cotar linha pontilhada, beleza? Então, voltando. Porra, por que você fez essas marcações, Pacini? Porque eu sempre vou referenciar meu desenho em uma marca. Então, por exemplo, vamos começar a cotar aqui, ó. Daqui até em cima. Você tem que pensar como que a ferramenta do cara vai trabalhar. Se ele colocar essa peça deitada na horizontal, ele sabe que do centro da peça, que ele vai ter que fazer essa marcação do centro da peça, ele vai ter que andar 143 para cima, vai ser o limite. E eu vou fazer a mesma coisa para baixo. Pronto. Tá aqui. Pô, Pacini, legal. Qual que é a outra cota que você colocaria? Eu colocaria uma inteira.
Lembra que eu falei para vocês que essa aqui é a primeira cota que ele vai procurar? Ah, mas você não vai colocar as duas junto? Só que aqui ele vai bater o olho e ele já vai saber o tamanho máximo dela. Ele não vai ter que ficar fazendo conta de cabeça aqui. Então você coloca de quanto do centro lá para cima, do quanto do centro para baixo, porque ela não é simétrica. Essas cotas aqui são completamente diferentes. O resultado pode ser o mesmo de comprimento total, mas elas são diferentes. Entendeu? Vamos seguir então, sempre do centro, porque é como ele vai referenciar a máquina dele. Beleza? Então vamos marcar, ó. Por exemplo, furos. Quanto que é daqui até esse furo? 49. Então a gente vai lá e já vai marcar esse 49. Do centro até o centro. 96. Depois a gente vai arrumar as cotas, tá? De como que elas ficam, onde que elas vão dar. A gente cotou em X, vamos cotar em Y. Tem 92 de altura. Aqui tem 30 de altura. E lá em cima, não vamos esquecer esse furo aqui também. Esse furo, se a gente for cotar, ele vai dar 0. Ele está alinhado um furo no outro. Então esse furo aqui está alinhado. Entendeu? Não tem como você cotar ele em X, porque eles estão alinhados. Tá? Outra coisa muito importante que a gente tem. Galera, eu não vou cotar ela inteira, eu vou disponibilizar para vocês todas as cotas que eu coloquei nela. Nesse vídeo aqui, no final, eu abro o PDF bonitinho, aí vocês pausam, dão um print. Mas eu não vou cotar ela inteira, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Eu gostaria mais de trocar uma ideia com vocês, de fazer coisas que são importantes para você colocar. Outra coisa muito importante que a gente tem. Como que o cara vai fazer esse raio aqui? Ó? Não sei se alguém se perguntou, porque é uma peça bem esquisita. Então você fala, pô, como é que o cara vai fazer esse raio aí? De onde que ele vai puxar a referência no CNC dele? A gente sabe que ele é um raio de 95. Bom, o centro do raio está aqui, ó. Então vamos referenciar o centro do raio. Vamos ver se a gente consegue referenciar esse centro do raio. Tá aqui, ó. Pô, então quer dizer o quê? Se eu puxar de novo, a gente está referenciando sempre do mesmo ponto. Se eu puxar do centro da minha peça em Y 194.5 e puxar em X do centro da minha peça, só um minuto, 100, vamos arredondar 100, eu vou chegar nesse pontinho aqui, ó. Então, desse pontinho, eu sei que eu consigo puxar um raio de 95 e eu consigo fazer perfeitamente essa peça. A mesma coisa no outro. No de baixo aqui que a gente tem. Que aí, quando eu fiz a peça, eu deixei o mesmo centro. Eu podia ter feito de outra forma. A peça eu faço do jeito que eu quiser. Só que foi o que eu falei para vocês bem no comecinho. Vamos sempre fazer um projeto pensando na hora do cara usinar. Porra, é um trabalho chato o cara fazer essa referência aqui em X e Y para colocar no CNC. Se eu tivesse colocado outro centro desse aqui, ele teria que referenciar também. E aí já são mais duas cotas no meu desenho, o desenho vai começando a ficar poluído, vai dar mais trabalho pro cara fazer. Entendeu? Então, algumas coisas são importantes para a gente tomar bastante cuidado. Tá? Vamos pensar, por exemplo, se a peça estiver aqui deitada, que o meu cursor ele é a minha fresa. Né? Então eu vou referenciar ele, eu consigo puxar ele para cá quanto? Para começar aqui, ó. Então a gente cota. Sempre pense que o seu cursor ele vai começar a fazer a usinagem. Sempre tenha isso em mente. Onde que o cursor vai começar? Quanto que ele vai ter que andar para a esquerda ou para a direita? 45. Então 45 é quanto que eu vou ter que andar com a ferramenta. Eu vou começar a usinar. Quanto que é esse diâmetro aqui, ó? A partir do centro? 90, então o raio é 45 e ele vai começar a andar. Então tudo isso aqui ó, você vai ter que referenciar para ele. A mesma coisa aqui, ó, que não ensinei lá em cima, que é um raio de 100. Poxa, mas onde é que está esse começo? Vamos referenciar o centro daqui. Espera que não deu certo. Daqui. Uma hora sai. Tô apertando errado. Aqui, ó. 100 para baixo. Provavelmente vai ser 100 para cima, agora não lembro. 104, mais ou menos. Referenciei também em X e em Y, tenho aqui o meu raio. E aí vem a minha fresa fazendo todo esse contorno, porque ele vai colocar essa programação. Agora, daqui
até aqui, quanto que tem? Quanto que ele vai ter que andar? Puta, 4,5. Tá, beleza. E aí agora o resto? 48, tira 4,5, é 44 que tem que vir pra cá. E aí você vai andando. Então, ó, tá andando aqui, ó. Porque eu já desci do centro até aqui, eu já desci os 114. A minha peça já tá andando aqui, minha ferramenta já tá andando aqui, ó. Quanto que ela vai ter que subir aqui agora? 9,5. Bom, voltou 9,5 a partir do zero que é aqui. E continua andando. Quanto que ele vai ter que andar? 28. 28. Agora ele vai ter que subir, vai ter que fazer esse ângulo. Esse ângulo que é quanto? Põe a cota para a pessoa, não tenha medo de colocar a cota. Você tem que saber que a ferramenta vai fazer todo esse trajeto aqui. Ó. Mesma coisa aqui dentro. Você consegue perceber que aquela não é simétrica. Ó. O centro dela está aqui e a linha de centro está aqui, ó, da peça. Então tem uma diferença aqui se a gente for cotar. De 3,10 de diferença. Então essas cotas é importante você colocar para a pessoa, entendeu? Bom, outra coisa muito importante, olha o detalhe que tem dentro da peça. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um rebaixo, isso aqui é outro diâmetro, isso aqui é um rebaixo do anel elástico, mesmo diâmetro. Pô, Pacini, como é que eu faço aqui para poder fazer essa vista aqui pro cara? Como é que ele vai conseguir ver todo esse rebaixo que a gente tem aqui, ó? Aí tem uma ferramenta que a gente vai usar agora, que é section. Você vai selecionar a peça que você quer e você vai fazer o corte aonde você quer. No caso, a seção ela é exatamente reta. Então vamos colocar. Fiz a linha aqui. Calma aí. Meu PC está bem lento. Ele vai mostrar para onde que eu quero. Então, ó, eu vou querer olhar para cima, quer dizer, para baixo, né? Que a setinha indica para onde eu estou olhando, ou para cima. Nesse caso, como eu estou cortando ela e ela literalmente por dentro é simétrica, não tem um detalhe a mais, não tem um rasgo de chaveta, não tem um rasgo de pino, nada, tanto faz. Eu vou deixar ela assim. E vou colocar ela aqui. O que acontece? Olha como já fica a minha peça. Agora eu precisava lembrar como é que eu consigo tirar ela. Essa parte agora acho que eu vou ficar devendo, senão vai ficar bem extenso aqui o vídeo, gente. Peço desculpas aí, como eu falei, primeiro vídeo não estava muito preparado. Não vou lembrar agora como é que eu colocava ela pro lado. Mas enfim, vamos subir ela aqui, na hora que a gente não consiga resolver. Vamos subir aqui a peça. Eu consigo subir ela aqui. Paciência, como eu falei, não era para ser uma aula tão extensa assim. Enfim, ó, tá aqui o rasgo. Esse aqui já é um rasgo bacana que o cara vai conseguir ver. Por quê? Quando ele conseguir olhar aqui, ele vai saber, ó, minha ferramenta vai entrar aqui, ele tem um diâmetro aqui, então eu vou ter que tornear nesse diâmetro, então vamos lá, annotate. Eu falo bem português e inglês. Diâmetro, 61,2. Já é um diâmetro. O outro diâmetro está aqui, ó, 66,3. O de dentro eu não preciso cotar. De dentro é o mesmo, mas esse aqui já é menorzinho. Porque esse aqui é uma parede que a gente fez para reter o rolamento que vai aqui dentro. Tá? Então eu já tenho 3 diâmetros. Quanto que é cada um? Bom, então vamos dar pro cara aqui, ó. Calma, vamos dar pro cara a informação. 20. Essa aqui é a espessura da minha manga. 20 milímetros. Então de 20, vamos referenciar. Daqui até aqui. A gente tem 2,5. Referencia sempre da mesma parede. Daqui até aqui. Tenho 16,3. Agora sim, quanto que é o meu rasgo? 1,2. Então o cara sabe que quando ele avançar 2,5 vai ser nesse diâmetro. Quando ele avançar 16,3 dessa face, e isso é comum, pode referenciar dessa forma, ele vai ter que avançar 16,3 e aqui 2,5. Depois ele termina. Então ele sabe que o rasgo aqui é de 66 de diâmetro por 1,2.
ele vai entrar com o bedame bem aqui, ó, na hora do torno. Seja de lá para cá ou de cá para lá, depende de como ele prendeu a peça. Entendeu? É basicamente isso que a gente faz. Esse achurado quer dizer que a peça tá cortada, que é material. Aqui não está achurado, porque aqui já não é um corte, o corte não está aqui, né? Se a gente for olhar aonde que eu fiz o corte aqui, ó, bem aqui no meio, esse rasgo aqui que não tem, esse rasgo que tem material, é essa parede aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, é essa parede. Aqui já não tem material, é esse buracão, entendeu? É basicamente isso que eu queria que vocês tivessem uma noção maior. Quando você for colocar detalhe, detail, aqui, ó, onde é importante colocar detalhe, para não começar a ficar muita cota, joga um detalhe aqui, ó. Você pode colocar um detalhe circular, ou aqui, você pode mudar para o retângulo, e aí você desenha o retângulo que você quer. Esse cutout shape é o acabamento que você vai ter. Quer ver? Eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer com circular. Vou colocar ele aqui. E aí eu vou fazer... Você consegue mudar a escala dele, tá? Da mesma forma que a gente estava mudando a outra. 2 cliques. Vem aqui. 1 para 2. Já mudou. E a escala continua. Essas legendas aqui, daqui a pouco a gente já vai trabalhar nelas também. Aí aqui acho que fica mais fácil para você começar a fazer as outras cotações e tudo mais. Então, você pode referenciar. O bacana do detalhe é que continua, tá? As referências que você tem continuam. Então, por exemplo, 84.5 da onde já está pegando isso aqui? Do centro é desse carinha aqui, ó. A circunferência continua aqui. Ela ainda tem um centro. E o inventor pega esse centro. Então, daqui até esse rebaixo tem 84. Entendeu? E você vai detalhando a peça inteira. Eu falei que eu ia fazer outro detalhe, vamos fazer outro acabamento. Olha como que fica a peça aqui, ela fica toda cortada estranha, tá vendo? Ela pegou um corte esquisito aqui, mas vamos fazer um detalhe aqui em cima, vai. Agora ele vai ser bonitinho aqui. Então vamos pegar o detalhe aqui. Tá vendo? Ela fica cortadinha, bonitinha, aonde está mostrando aqui a minha circunferência. Mesma coisa, clicou aqui 2 vezes, vai mudar a escala, 1 para 4, 1 para 2, depende do que você quer mostrar. E aí nisso você vai organizando, tá? Eu falei sobre a escala, vamos alterar essa escala. Peraí que eu não expliquei. Clica 2 vezes com o botão esquerdo em cima da escala, você vai abrir esse View e Scale, isso aqui você não consegue alterar, você altera só o Detail. O View, ele é automático, então, por exemplo, como eu criei o primeiro, vamos chamar de detalhes, tudo detalhe. Então a gente tem o primeiro detalhado do desenho, que não faz parte do desenho inteiro, a gente fez um corte, começou com A. O segundo detalhe que eu fiz foi o B, o terceiro foi o C, e assim sucessivamente. Se você apagar isso aqui, você vai perder. Então vamos chamar de detalhe e scale. Vamos colocar um pouquinho menor. Ele já altera. Entendeu? É bem simples, ele é bem tranquilo de trabalhar, ele é bem intuitivo. Uma coisa bem legal também para mostrar para vocês comentários, né? Exemplo, essa peça aqui é uma peça de alumínio que a gente fez ano passado para o RM01, né? Então é uma peça de alumínio, então a gente vai colocar aqui texto, vamos colocar um texto aqui, material. Como eu falei, depois eu pretendo fazer um padrãozinho aí da escuderia, já deixo tudo bonitinho. Aí aqui em material eu crio um texto, coloco alumínio, que não lembro agora que alumínio que era 70 alguma coisa. Alumínio. Deixa eu abrir aqui o PDF. 7028. Alumínio 7028. Entendeu? Beleza. Aqui é o título, né, do desenho. Depois o DWG, ele mesmo coloca quando você salva em PDF, não precisa colocar nada aqui. A folha que ele tem, o dia que você criou, quem fez. Eu vou querer criar também aqui quem desenhou. Depois eu vou querer saber quem foi que fez o check, no caso seria o coordenador, né?
E aí aprovado, depois no final, aí seria a parte mais da gerência, que por hora fica eu e o Sofia responsáveis. Então uma coisa bem legal que a gente podia colocar aqui, ó, de texto, né? Uma coisa que vai ajudar bastante o carinha. Todos os cantos eu vou querer um arredondamento externo. Todos os cantos com arredondamentos externos de raio igual a 4, interno de raio igual a 2. Né? Por quê? Se eu ficar cotando um por um, primeiro, vai ficar poluído meu desenho. Lembra que eu falei no comecinho sobre poluição? E aí você deixa ele no cantinho, tenta alinhar, faz uma coisa bacaninha. Por quê? Se a gente ficar cotando aqui, ó, um por um... Tô tentando cotar, né? Mas não ajudou. Ih, já tem uns 5 aqui. Tudo bem, né? Uau, errou. Enfim, a ideia era para ser tudo igual, na verdade, né? Vamos ver. Aham, 1, 2. Então, todos os cantos aqui, ele vai colocar externo 4, né? Que era para ser 4, não 5, e o interno 2. Vou tentar medir para não passar vergonha que seja 2. Ele não tá puxando. Aí, ó, 2. O interno é 2. Então, para não ficar cotando aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2, eu já falo pro cara, ó, o interno eu vou querer 2. Pô, rapacinho, por que você escolheu 2, não 4 interno? Não sei, cara. Vai do feeling. Isso aqui, como eu falei, isso aqui é um resultado de simulações. E ficou bacana o 2. E eu sei que o cara vai ter uma fresa de 2 milímetros de raio, no caso, né? E também vai ter uma de 4. Então, eu escolhi essas duas, não tem problema nenhum. Você pode escolher o que você quiser. Né? Só me coloca lá um meio, né? 1,5. Aí também já vai quebrar o cara na fresa. E agora, gente, né? Basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, tomem cuidado com redundância de cotas. Né? A segunda cota mais importante eu não coloquei, que está aqui embaixo. Porra, meu, olha essa cota, eu vou deixar 143,35 milímetros. O cara, primeiro, ele vai rir de você, ou ele não vai atender esse 0,35. Aí você fala, pô, beleza, aí, o que eu faço? Aí a gente pode ir e muda aqui, ó. Qual que é a tolerância? O que eu fiz, né? Clica 2 vezes em cima da cota. Aí a gente vem aqui em tolerância, tá? E a gente pode colocar aqui, ó, 1,1. Ele já está com uma casa decimal só. Entendeu? Se a gente clicar e diminuir, eu não quero nenhuma casa decimal. Arredonda a cota. Ela sempre vai arredondar para cima. Então você não vai deixar uma cota 100,05. Eu estou falando que tem 5 centésimos aqui de furo. Cara, a máquina que ele vai ter sem iniciar nem vai conseguir respeitar 5 centésimos. Né? Então clica 2 vezes, vamos arredondar, ele vai para o 100. Faz isso para todas as cotas. Beleza? Quando a cota, por exemplo, for meio, deixa. 84,5 deixa. Mas quando for muito quebrado, por exemplo, 257,85, pode arredondar para 258, não tem problema. Agora, ângulo é bom deixar também, entendeu? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá, gente? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem. O desenho final, a ideia é que fique dessa forma, tá bom? Eu quero que ele fique assim, com todas as cotas, todos os detalhes, a escala que você está usando, ó, o alumínio da série 7028, um desenho bacaninho aqui para o cara ver que vai ter um rasgo aqui, que ele tem um rebaixo. É para ele ter uma noção da geometria que a peça vai ter. Assim, um papum é muito esquisito. Tá? É sempre, eu gosto particularmente de deixar um 3D aqui. E todas as cotas possíveis. Se você pegar o meu desenho e começar a acompanhar ele para saber como vai fazer, eu garanto que vai ter todas as cotas, isso porque ela já foi usinada, essa peça existe. E o cara não reclamou, o cara não pediu nenhuma cota a mais, então tá legal, entendeu? Foi um desenho bem feito, foi um desenho que supriu a necessidade dele, não tem redundância de cotas, tá? Algumas cotas aqui tá com 35, mas podem arredondar sem problema nenhum, aqui eu arredondei a 258, tá? Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Beleza, gente? Então,
Qualquer coisa, estamos à disposição.